Dando continuidade à nossa revisão para o primeiro ano, nesse primeiro trimestre, segunda etapa, a nossa aula 6 trata das áreas das principais figuras planas. E aí a definição de área deve ficar bem compreendida, é que a área de uma figura plana será um número associado a essa figura, tal que atenda a essas quatro condições. A primeira, a unidade de área é a região de um quadrado cujo lado é de uma unidade. Para ficar mais claro, a ideia é que a gente tenha um pequeno quadrado, em que o lado desse quadrado começa uma unidade. Então, essa região interna, os quatro segmentos do quadrado, é o que a gente vai chamar de área unitária, tá certo? Unidade de área. Então, essa área vai ser de uma unidade quadrada. Ok? Segundo item, figuras equivalentes têm áreas iguais. Digamos que a gente tivesse essa figura aqui, ó. Uma figura bastante conhecida. Essa figura é o paralelograma, a gente vai já tratar dela. E aí, se nessa figura a gente decompôsse ela ao longo desse segmento aqui tracejado, e a escrevesse e a desenhasse agora dessa maneira, ó, essa parte aqui é esta, e esse triângulozinho aqui seria esse aqui. Se a gente chamar essa figura inicial chamar aqui de área 1, tá? E essa outra aqui de área 2, daqui para cá eu não aumentei nem diminuí a figura. Então, o que a gente deve entender é que as áreas dessas duas figuras são iguais, certo? O que eu fiz foi simplesmente pegar esse pedaço aqui, esse triângulo, desenhado do lado de cá, colocar do lado de cá. O terceiro item da definição é que a área de uma figura é a soma das áreas das figuras que a compõem. Por exemplo, para ilustrar também, imagine que nossa figura fosse essa aqui. Tá? Como se fosse o pódio. Aquele pódio lá, pensa em terceiro lugar. A área dessa figura ela pode ser calculada dessa maneira. A gente pode pensar nessa figura e decompor ela em um retângulo, como se fosse essa parte aqui de baixo, mas a área é essa partezinha de cima, certo? Se essa figura aqui total tem área 1, essa aqui tem área 2 e essa aqui tem área 3, por esse terceiro item, o que a gente pode afirmar é que a área 1 é igual à soma das áreas 2 e 3. Ok? E o quarto item da definição é que se uma figura está contida na outra, tá? Se a figura 1 está contida na figura 2, então a área dessa figura 2 é maior que a figura 1. É bem evidente esse item aqui. Imagine que aqui fosse uma figura de área 1 e ela está contida em uma figura de área 2, então evidentemente que a área 2 é maior do que a área 1. Bom, então essa é a definição do que a gente vai chamar de área, tá? E aí, vejamos então como a gente obtém a área no retângulo. Olha, nessa figura aqui, a gente tem um quadrado de lado x. Então, se eu tomar diante do item 1 a unidade como sendo x, então a área desse quadrado aqui vai ser 1x ao quadrado, ou simplesmente x ao quadrado. Da mesma forma, aqui eu tenho um pequeno quadrado de lado y. Então, se a gente tomar agora a unidade como sendo essa medida y, a área desse quadrado aqui vai ser y ao quadrado. Mas essa figura ainda tem outras duas
São figuras equivalentes. Uma está deitada e a outra está em pé, tá certo? Ok? Então, vamos dizer que área 1 igual a área 2 igual a A, tá? E aí, vamos pensar agora a área desse quadrado maior. A área desse quadrado maior, tá? A área do quadrado maior, ela vai ser dada por quem? É a soma das áreas, de acordo com o item 3. Então vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais essas duas áreas que a gente viu que são equivalentes, então chamei de A, então 2 vezes essa área. Ok? A gente está vendo que a área do quadrado maior foi obtida dessa maneira. A gente já pode também observar que a área desse quadrado maior poderia ser obtida assim. Ó. Nós temos aqui um quadrado de lado x mais y, né? Ó, x mais y daqui para cá, já que essa medida aqui vale y, e aqui também vale y. Então, x mais y, x mais y. Então, a gente sabe a área desse quadrado de lado x mais y, vai ser x mais y ao quadrado. Certo? Toma uma unidade de medida como sendo x mais y. Como é um quadrado, pelo item 1, vai ser x mais y ao quadrado. E aí a gente tem aqui o produto notável, que é, de acordo com a revisão que nós fizemos, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Muito bem. Aqui é uma maneira de representar a área do quadrado, daquele quadrado, que é a maneira de representar também a área do mesmo quadrado. Então essas duas expressões são iguais. Tá? Vou chamar essa expressão aqui de 1, essa expressão aqui de 2. E aí elas são iguais. 1 é igual a 2. Ok? Então essa expressão aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2a, que é a expressão 1, é igual à expressão 2, que é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Bom, se eu tenho uma igualdade, dos dois lados eu tenho x ao quadrado, então a gente pode subtrair x ao quadrado dos dois lados. A mesma coisa eu vou fazer com y ao quadrado. E o que sobra é que 2a é igual a 2xy. Também posso dividir ambos os membros por 2. E aí a gente chega justamente que a área do retângulo, né, que a figura, essa aqui é um retângulo, essa também é um retângulo, então a área do retângulo é o produto entre x e y, o produto entre suas dimensões. Certo? A área do retângulo, o produto entre suas dimensões. Base vezes altura, ou como queira, altura vezes base. Bom, a área do paralelogramo. Aqui a gente vai usar essa ideia de figuras equivalentes. Tá? Inicialmente, esse paralelogramo eu poderia representá-lo assim. Assim, ó. Nada mais, nada menos do que eu fiz esse tracejado aqui, como se eu recortasse ele ali. Tá? E aí depois eu pego aquele triângulo, esse triângulo aqui, ó, e escrevo ele lá de cá. O desenho do lado de cá. E aí qual é a conclusão que a gente chega? Que a área do paralelogramo, que a gente tinha lá inicialmente, é igual à área deste retângulo aqui. Gente, mas a área desse retângulo, a gente não já sabe que é base vezes altura? A altura é a mesma, ó. Essa altura se manteve. Essa altura é A, tá? Daqui para cá é a mesma altura do paralelogramo, A. E a base, se manteve ou não? Ó, a gente tinha esse pedaço que foi separado em duas partes, daqui, ó.
é igual a base vezes a altura, tá? A área do retângulo também, base vezes a altura, elas são iguais. A área do triângulo. Bom, digamos que esse triângulo aqui, ele tem uma área A que a gente vai calcular, que é aqui a base B, a altura Azinha. Vamos duplicar esse triângulo, tá? Esse aqui é o mesmo triângulo, construído de maneira que ele tem as mesmas dimensões, mesma base, mesma altura, só que agora vamos duplicá-lo e invertê-lo, tá? Imagina outro triângulo igual a esse, só que eu vou colocar ele de cabeça para baixo, tá? Ó, note que se esse lado aqui é de B, esse lado aqui de cima também é de B, tá? Se isso aqui é a altura, isso aqui é a mesma altura, tá certo? Mesmo tamanho. Você acerta esses paralelos. Esse lado do triângulo de baixo é do mesmo tamanho do lado do triângulo de cima. E esse lado aqui é do mesmo tamanho desse. Só evidenciando que os triângulos são iguais. Ou seja, essa figura aqui se tornou, o triângulo após duplicar se tornou um paralelogramo. Então eu posso dizer que duas vezes a área desse triângulo aqui ficou igual à área desse paralelogramo. Mas a área do paralelogramo é quanto? A gente acabou de ver que é base vezes a altura. Então, base vezes a altura. Base vezes a altura. Dividindo ambos os lados por 2, então a área do triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. Certo? Dividir aqui por 2 ficou só a área do triângulo inicial ali, dividir aqui por 2, base vezes a altura dividido por 2. Área do losango. A gente inicialmente vai decompor esse losango da seguinte maneira. Vamos decompô-lo em quatro triângulos. Tá? Ao longo aqui, ó, essa é a diagonal menor, desenho menor, aqui para cá. E aqui é a diagonal maior. Tá? Daqui para cá, a diagonal maior. Mas aí a gente vai ter aqui, ó, 4 pequenos triângulos. 1, 2, 3 e 4. A gente pode agora, usando o segundo item ali de figuras equivalentes, reagrupar esses 4 triângulos da seguinte maneira. Assim, ó, aqui eu vou desenhar os triângulos 1 e 2. Ó, 1 e 2. Esses dois triângulos coloquei aqui mais embaixo.
Aqui a gente tem um quadrado, a área do quadrado é de 50 centímetros quadrados, e tem aqui a medida dessa diagonal desse quadrado, que é justamente o que a gente quer determinar. Bom, a área do quadrado, de lado L, vamos dizer que esse quadrado de lado L, tá? Então, se a unidade for L, então a área do quadrado vai ser L ao quadrado, mas é dito que esse valor é igual a 50 centímetros quadrados. Logo, a gente chega à conclusão que a medida do lado é a raiz quadrada de 50 centímetros. Tá? Então, a medida desse lado aqui mede 50, raiz de 50 centímetros. Raiz quadrada de 50 e a unidade de centímetros. E aí, sabemos pelo teorema de Pitágoras que x ao quadrado, vou botar assim, sabemos que x ao quadrado é igual a L raiz de 2. Gente, é só usar o teorema de Pitágoras que a gente chega nisso, tá? X ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Logo, 2L ao quadrado. Extrair a raiz quadrada dos dois lados, chega nisso aqui. Só que eu sei, a gente acabou de ver que L é raiz de 50. Então, desculpa. X é L raiz de 2, tá? Já tirando, usando o teorema de Pitágoras, chegando ao valor de x. E aí, no lugar do L, eu vou colocar a raiz de 50 vezes raiz de 2, tá? No lugar do L, raiz de 50, repetiu raiz de 2. E aí a gente chega que x é a raiz de 100. Isso aqui é a raiz de 100. A raiz de 100 é 10, então x é igual a 10 centímetros, certo? Só reforçando que, pelo teorema de Pitágoras, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, x ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, extrai a raiz quadrada dos dois lados, x é igual a L raiz de 2. Ao tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, fica só o x. Ao tirar a raiz quadrada de L ao quadrado, fica L, e a raiz quadrada de 2 não dá para tirar, então ela fica dentro da raiz, 2 por da raiz. E a letra B, dado esse paralelogramo, em que essa medida diagonal aqui inclinada mede 10 e a base mede 18, a área do paralelogramo precisa saber da altura. Essa altura aqui pode ser determinada se a gente usar o conhecimento de trigonometria, né? Olha aí, ó, o seno desse ângulo, esse ângulo aqui foi dado 30 graus, então 130 é igual a cateto oposto ao ângulo, é igual a essa altura, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é esse 10 ali. Gente, o 130, olhando na tabela dos ângulos notáveis, é igual a meio. Fazendo aqui meio pelos extremos, a gente vai achar que o valor da altura é 5. Ele está pedindo, então, a área desse paralelogramo, mas agora ficou fácil, que vai ser o x, né? O x da questão. A área do paralelogramo é base, 18, né? Vezes a altura. Então, a área do paralelogramo, que é o x da questão, que fala que é o x, ó, x vai ser igual a 5 vezes 18, 90. Ok? Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Dando continuidade à nossa aula sobre área, vejamos a área do trapézio. O trapézio é uma figura plana em que a gente tem duas bases paralelas. Tá? Essa aqui a gente está chamando de base maior e base menor. Para encontrar a área desse trapézio, vou fazer o seguinte: deixa eu reproduzir aqui a mesma figura e a gente vai decompor esse trapézio em dois triângulos. Tá? Ao longo dessa diagonal, o trapézio foi decomposto em dois triângulos. Vou chamar aqui de área 1 e área 2. Nós vimos, por um dos itens da definição, que a área do trapézio ela vai ser igual, então, a área 1 mais a área 2. Certo? Só que a área 1 é a área de um triângulo de base, visão e altura A.
você considerar esses três lados do triângulo que formam 9,2, se você considerar esse lado aqui como sendo a base, é como se ele tivesse a cabeça para baixo. Então a altura dele vai ser a distância desse ponto até a reta suporte da base. Tá? A altura dele vai ser essa mesma distância A. Então a área 2 vai ser base vezes a altura dividido por 2. Logo, basta que a gente some essas duas áreas e a gente tem a área do trapézio. Como o denominador é o mesmo, repete o denominador, em cima teria Bzão vezes A mais Bzinho vezes A. Colocando A em evidência, dentro do parênteses vai ficar Bzão mais Bzinho. Tá? Portanto, a forma para a área do trapézio é dada dessa maneira. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. E aí vamos à área do polígono regular. Lembrando que o polígono regular é um polígono que tem todos os lados iguais. Então, nesse triângulo, para que ele seja um polígono regular, os três lados devem ser iguais. O mesmo acontece aqui no quadrado. Tá? 4 lados iguais. Além dos lados iguais, os ângulos também têm que ser iguais, certo? Para se classificar como polígono regular. Aqui a gente teria um retângulo também, ó, todos os lados iguais. Voltando aqui a letra L, para representar que os lados são todos iguais a L. E no hexágono do mesmo jeito, 6 lados de mesma medida. Reforço que para ser um polígono regular, além dos lados iguais, os ângulos internos já têm que ser iguais. Aqui seria 60, 60 e 60, 90, 90 e 90 e assim vai. Bom, mais uma consideração a respeito do polígono regular é que ele tem um elemento chamado apótema, que é a distância do centro do polígono até um de seus lados. Tá? Essa distância aqui a gente chama de apótema, representada aqui pela letrinha A. No quadrado, ó, o centro do polígono está aqui, então a distância a qualquer um dos seus lados é o que a gente chama de apótema. Tá? Mesma coisa aqui, ó, que o centro do polígono, a distância, lembrando que essa distância forma 90 graus, né? Para poder ser distância, a gente considera a menor distância. Então, aqui forma 90 graus, aqui forma 90 graus, a distância vai sempre formar 90 graus. O mesmo acontecendo aqui. Então, a apótema é a distância do centro até do centro do polígono regular até um de seus lados. E uma outra observação importante é que todo polígono regular, com N lados, pode ser composto em N triângulos congruentes. Ou seja, o triângulo tem 3 lados. Eu posso decompor ele em 3 triângulos congruentes. 3 triângulos totalmente iguais. Tá? Esse triângulo aqui, ó, é exatamente igual a este e é igual a este aqui. Mesma coisa acontece aqui no quadrado. Ele tem 4 lados, então eu posso decompor ele em 4 triângulos congruentes. Tá? Mas precisa ser triângulo? Precisa ser triângulo. Para o que a gente vai fazer daqui a pouco, que é demonstrar a área do polígono regular, tem que ser triângulo. Mesma coisa acontece aqui com o pentágono. 5 lados dividido em 5 triângulos congruentes. E no hexágono, 6 triângulos congruentes. Tá? E é fácil ver que eles são congruentes porque todos esses triângulos têm a mesma base, L, e a mesma altura, que é o tamanho da apótema. Bom, então, sendo assim, a área de um polígono regular de N lados, tá, pode ser decomposta e vai ser igual a N vezes a área de um desses triângulos. Por exemplo, a área desse triângulo aqui, 3 vezes a área de um dos triângulos. A área desse quadrado, 4 vezes, vai ser igual a 4 vezes a área de um desses triângulos. É a mesma coisa, sério. O hexágono eu dividi em 6 triângulos.
vezes a altura dividido por 2. A base é L, a altura é o apótema, pode ver que a altura é o apótema, dividido por 2. Então, a área do polígono regular é dada por essa fórmula, N vezes L vezes A, dividido por 2. Em alguns livros, essa fórmula também aparece assim. N vezes L é o perímetro da figura. Ó, 3L é o perímetro desse triângulo. 4L, o perímetro desse quadrado. Ela soma todos os lados. 5L, o perímetro do pentágono. Então, chamando N vezes L de perímetro, então a gente teria P vezes A dividido por 2. Tá? Onde P é o perímetro. Onde P é o perímetro. Também aparece assim. E curiosamente, alguns autores preferem chamar P de centro perímetro, e aí a fórmula ficaria só P vezes A. Fica à vontade para escolher qualquer uma delas. Bom, aí vem a parte que eu considero muito interessante, porque quando a gente vai calcular a área do círculo, se a gente considerar um círculo como sendo um polígono regular com infinitos lados, note que quanto maior a quantidade de lados, mais a figura vai se parecendo com um círculo. Ou seja, se você aumentar essa quantidade de lados para que a gente tenha infinitos lados, então a gente teria um círculo. Sendo assim, olha só que interessante. A área de um círculo seria igual à área de um polígono regular com infinitos lados. Mas a área do polígono regular não é N vezes L vezes A dividido por 2? N vezes L vezes A dividido por 2. Note o seguinte: N vezes L é o perímetro, como eu alertei ainda há pouco, eu chamei de P. O perímetro em um círculo, a gente chama de circunferência. Tá? O que seria um perímetro em um círculo? Seria você contornar todo o círculo, a gente chama isso de medida da circunferência. E essa circunferência, a gente viu que é 2πr. A medida da circunferência é 2πr. Então, no lugar de N vezes L, que seria o perímetro, 2πr. É a medida da circunferência, para olhar tudo aqui. E o que a gente chamava de apótema, no círculo, é nada menos do que o raio. A apótema, né, a distância do centro a qualquer um dos lados. O raio é a distância do centro do círculo à extremidade da circunferência. Então, no lugar do A, coloca aqui outro R. Repetir o 2 de baixo, dá para cancelar esse 2 com esse 2. E o que a gente chega à conclusão é que a área do círculo é igual a πr vezes r, ou seja, r ao quadrado. A área do círculo é πr ao quadrado. Vamos à questão 2. Determine as seguintes áreas. A área da coroa circular. A coroa circular é essa área aqui, achurada, rabiscada aqui, que está entre esse círculo de raio Rzinho e esse círculo maior de raio Rzão. Tá? Então, para encontrar a área dessa coroa circular, veja que é só fazer a área do círculo maior, menos a área do círculo menor. Se da área do círculo maior eu retirar a área do círculo menor, o que sobra é só esse riscozinho ali que a gente chama de coroa circular. Mas a área do círculo maior, pelo que a gente acabou de ver, é πr ao quadrado, menos a área do círculo menor, do mesmo jeito, tá? Só que o raio é menor, é πr ao quadrado. Colocando π em evidência, a gente vai ter que r ao quadrado menos r ao quadrado menos r ao quadrado. Ou ainda,
Isso aqui, ó, é uma diferença entre dois quadrados. Podemos escrever assim, ó, lembra do produto notável? Fatoração é o produto da soma pela diferença desses dois termos, tá? Então a área da coroa circular pode ser obtida com essa fórmula, ou com essa, tá certo? Fica à vontade. Aqui seria a fórmula já, para a gente só substituir os valores. Já no item B, pede para calcular a área do setor circular, como se fosse uma fatia de uma pizza. Aí a gente vai calcular de duas maneiras, em função do ângulo alfa, aqui ó, e em função dessa medida aqui, que seria a borda desse pedaço do círculo. Tá? Para isso, basta a gente usar uma regra de 3. Ó, a área do círculo, a gente sabe que é πr ao quadrado. Digamos que esse raio aqui é r. E aí, em função do ângulo, vamos tratar esse ângulo em radianos, tá? É 2π. Gente, é só lembrar que π, quando tratando de ângulo, ele corresponde a 180 graus, certo? Quando tratando de número, π é 3,14 aproximadamente. A volta completa é 360 graus, então por isso 2π, certo? Bom, e aí o que nós queremos é determinar a área do setor circular. A área do setor circular. Essa área vai corresponder a esse ângulo alfa. Basta fazer agora meio pelos extremos. Então a gente vai ter que a área do setor circular vai ser alfa vezes πr ao quadrado, alfa vezes πr ao quadrado, sobre, ó, 2π. Tá? Alfa multiplicaria πr ao quadrado, tá aqui, ó. 2π multiplicaria setor circular. Só que ele estaria multiplicando, passa para cá dividindo. E aí eu posso cancelar π com π e chegar que a área do setor circular em função do ângulo alfa vai ser alfa r ao quadrado sobre 2. Certo? Digamos que o ângulo fosse de 30 graus, ou π sobre 6. Você substituir aqui, substituir o valor de r, calcularia e encontrar o valor nessa área. E agora a respeito da mesma área, só que em função do lado, na verdade do lado do arco L, a gente também faz uma regra de 3, só que agora a área do círculo, que continua sendo πr ao quadrado, vai corresponder à volta completa em função desse perímetro do círculo, ou seja, da medida de circunferência, que é 2πr. A área do setor circular vai corresponder a L, tá? A essa medida aqui, L. Fazendo meio pelos extremos, a gente vai ter que a área do setor circular vai ser igual a L vezes πr ao quadrado sobre, ó, 2πr multiplicar setor circular. Já está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. 2πr. A exemplo do que aconteceu ali, o π cancela com π, e aqui eu ganho r ao quadrado sobre r. Um r cancela com outro r, sobrou r em cima. Então a área do setor circular em função do lado do arco L é LR sobre 2. LR sobre 2. É como se a gente considerasse isso aqui um triângulo, como se a base fosse o L e a altura fosse o R, tá? Uma analogia. E aí, a questão 3, determina as áreas das seguintes figuras. Essa aqui, de certa forma, a gente até já fez no exercício anterior. A área desse triângulo é base vezes altura. A altura está aqui tracejada, tá? Mas nós só sabemos o valor de A e de B, como foi dado. Então eu preciso calcular esse H em função de A e B. Mas aí note que dá para a gente fazer isso usando a trigonometria. O seno de alfa, o seno desse ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí, isolando H vai ser igual a seno de alfa.
esse A está dividindo, passei para o outro lado multiplicando. Então H vai ser igual a A seno de alfa. E aí substituo aqui, ó. Substituo essa fórmula aqui em cima. Base vezes altura. Só que a altura é quem? A seno de alfa. Tá? Portanto, a área de um triângulo conhecido, os lados e o ângulo entre eles, é o produto entre esses lados, A vezes B, ou B vezes A, vezes o seno desse ângulo entre eles. E aí, para finalizar essa etapa, para determinar a área do setor circular, do segmento circular, essa figura que está pintada aqui, ó. Essa área do segmento circular pode ser obtida da seguinte maneira: é a área do setor circular, que a gente já sabe calcular, menos a área desse triângulo aqui, ó. Tá? Se eu pegar imagina uma fatia de pizza, e tirar essa parte do triângulo, o que sobra é justamente o que a gente está querendo calcular. Então, menos a área daquele triângulo ali. Ora, a área do setor circular de raio R e ângulo alfa, a gente já calculou. É alfa vezes R ao quadrado sobre 2. Aqui, ó. Menos a área do triângulo. Esse triângulo tem dois lados iguais. Ó. Daqui para cá também é raio. E a gente tem um ângulo entre eles. A gente acabou de calcular. É só você considerar que, ao invés de A e B terem tamanhos diferentes, eles têm tamanhos iguais. Então vai ficar R vezes R. R ao quadrado. R ao quadrado, seno de alfa. Tá? Usando essa fórmula? R vezes seno de alfa. R ao quadrado, seno de alfa. Portanto, a área do segmento circular, se coloca R ao quadrado em evidência, R ao quadrado em evidência, e aí vai para dentro do parênteses alfa sobre 2, ou seja, a metade do ângulo, e vai para dentro do parênteses menos o seno desse ângulo. Certo? Então a gente pode usar essa fórmula aqui ou essa situação anterior. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Para finalizar essa nossa aula sobre o estudo das áreas, das principais figuras planas, vejamos esses exercícios. Nessa figura, vamos determinar a soma entre essas áreas, área 1 e área 2. Vejamos, a área 1 é um triângulo, tá? Considerem a base desse triângulo como sendo 5 e a altura desse triângulo como sendo x, tá? Então, queremos saber a área 1 mais a área 2. A área 1 vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, 5 vezes x dividido por 2. A área 2, a altura, ou melhor, a base também considero como sendo 5 e a altura como sendo y. E aí a área 2 vai ser base vezes a altura dividido por 2. Dá para a gente fazer essa soma, né? Colocando 5 em evidência, vai ficar x mais y dentro do parênteses. E o denominador já é igual, repete o denominador. Ok? Só que quanto é x mais y? X mais y é exatamente essa medida 7 aqui, ó. Então, 5 vezes 7 dividido por 2. 35 dividido por 2, que dá 17,5. Tá? Então, a área 1 mais a área 2 é 17,5 unidades quadradas. Reforço que não dá, pelo que foi informado, não dá para a gente calcular somente o valor de área 1, nem tampouco o valor da área 2. Mas note que ele pediu a soma entre essas duas áreas. Essa soma é possível sim, é 17,5. Na questão 5, ele informa que esse quadrado aqui tem área 16 e pede para calcular a área do círculo. Vejamos, se a área do quadrado é igual a 16 unidades quadradas, então é fácil a gente saber quanto mede o lado desse quadrado, né?
O lado tem que ser, ó, daqui para cá tem que ser 4, daqui para cá tem que ser 4, de modo que 4 vezes 4 dá 16. Então o lado do quadrado é 4. E mais, pelo teorema de Pitágoras, a gente pode determinar a diagonal desse quadrado. Já fizemos isso em outras aulas, usa o teorema de Pitágoras aqui, isso vai dar igual a 4 raiz de 2. Tá? Sempre que tratar de um quadrado, vamos lembrar disso, tratou de um quadrado e a gente está falando da diagonal desse quadrado, se o quadrado tem lado 4, a diagonal vai ser esse número 4 vezes raiz de 2. Se o quadrado tem lado x, a diagonal vai ser x vezes raiz de 2. Certo? Note que a diagonal desse quadrado é o mesmo, é igual ao raio do círculo. 4 raiz de 2, o raio do círculo. A diagonal é igual ao raio. Nessa figura aqui, essa diagonal é igual ao raio do círculo. Então, agora a gente pode calcular a área do círculo. Pela fórmula, é π r ao quadrado. Só que o r é 4 raiz de 2. Ok? Π r ao quadrado. Fazendo aqui a distribuição desse quadrado para esses dois elementos, vai ficar π 4 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 cancelado com quadrado, sobra 2. 4 ao quadrado é 16, 2 vezes 16, 32π. Certo? Então a área do círculo é igual a 32π. Gente, se o enunciado informar que considere π igual a 3,14, você substitui e multiplicaria 32 vezes 3,14. Caso contrário, pode deixar essa resposta assim. Inclusive nos concursos, normalmente essa resposta aparece em função de π. Tá? Questão 6. Na figura, ele diz que ASB, então essa curva aqui, ó, é um quarto da área do círculo. É como se nós tivéssemos, na verdade, é um quarto do círculo. Nós tivéssemos um círculo enorme aqui, ó, e aqui seria um quarto dele, um quarto deste círculo. Diz que o raio desse círculo é 2, então daqui para cá é 2, a mesma coisa acontece daqui para cá, 2. O raio do círculo é 2. Da mesma forma, de O até A também é 2, certo? De O até A também é 2. Bom, e ainda diz que PQRS é um quadrado de área 1. Ora, se a área do quadrado PQRS é igual a 1, então é porque o lado desse quadrado é 1, né? 1 vezes 1 vai dar 1 ao quadrado. Aqui, ó. Então, o lado desse quadrado é 1. Muito bem. O que nós queremos encontrar é essa área dessa região sombreada. Note que para determinar a área dessa região sombreada, a área sombreada, é só a gente fazer a área desse setor circular, a área do setor circular, menos a área desse triângulo aqui, a área desse triângulozinho ali. Certo? Aí vamos calcular a área do setor circular e separado aqui. A área do setor circular. Para calcular a área do setor circular, a gente precisa saber o raio e o ângulo. Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Tá? E note que nessa figura aqui, o seno de alfa, na verdade, nesse triângulo aqui, ó, o seno de alfa é o cateto oposto, ou seja, é 1 sobre a hipotenusa, 2. Gente, qual é o ângulo cujo seno dá meio? Lembra aí dos ângulos notáveis? É o ângulo de 30 graus. Tá? Ou ainda 180 dividido por 6. Tá? Fiz isso para poder substituir aqui na fórmula. A fórmula do setor circular, da área do setor circular, é alfa vezes o raio ao quadrado
sobre 2. Esse alfa tem que ser em radiano, tá? Não serve de integral não, tem que ser π sobre 6. 180 dividido por 6 dá 30. Tem que ser usando π. π sobre 6 vezes o raio, que é 2, dividido por 2. Simplificando isso aqui vai ficar π sobre 6 vezes 16 dividido por 2, vezes 8, né? 4 ao quadrado, raio ao quadrado. Eu já coloquei aqui é 2 ao quadrado. Ó, o raio é 2, tá? Ao quadrado, vai dar 4. 4 dividido por 2 dá 2. E aí, simplificando, isso aqui vai ficar π sobre 3. Ok, gente? No lugar do raio, 2. O raio está ao quadrado, então 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por esse 2 aqui dá 2. Tá? E simplificando, chegamos a isso. Então, a área sombreada vai ser π sobre 3 menos a área desse triângulo. A área desse triângulo, se a gente souber quanto vale daqui para cá, é fácil de resolver, né? Vamos chamar essa medida aqui de y. Pelo teorema de Pitágoras, dá para a gente encontrar y. Porque ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. 2 ao quadrado dá 4, passa esse 1 pelo meio, menos 1, igual a y ao quadrado. 3, raiz de 3, já que eu vou extrair a raiz quadrada nos dois lados. Então, y é raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 vezes 1 dividido por 2. Pronto, fazendo aqui o MMC, vai dar 6, 6 por 3 dá 2, 2π. 6 por 2 dá 3, 3 raiz de 3. Então, essa aqui é a área sombreada que a gente estava procurando. Ficou esquisito assim, mas não tem problema não. Vamos a outra questão. De um quadrado de lado 8. Então, façamos aqui um quadrado de lado 8. De um quadrado de lado 8. Foram retirados 4 triângulos retângulos isósceles com catetos medindo 2. Digamos que eu vou retirar esses retângulos daqui. Ó. Retirei esse. O lugar onde você vai retirar esses triângulos não vai influenciar no resultado final, não, certo? O que importa é você estar retirando eles. São triângulos retângulos de catetos medindo 2. E aí quer saber qual a área da figura remanescente. Então a área remanescente vai ser igual à área do quadrado de lado 8 menos 4 vezes a área desses triângulos. Ok? A área do quadrado do lado 8, 8 vezes 8, 64. Menos 4 vezes a área de um triângulo desse, base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então ficou 64 menos esse 2 com esse 2, 4 vezes 2, 8. 64 menos 8. Então a área remanescente é 56 unidades de área, tá? Gente, qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Até a nossa próxima aula.